Fala galera! Tudo certo? Hoje vamos falar sobre The Last of Us 2 e debater sobre o porquê a morte de Joel foi ou não tão importante para a história como um todo. Lembrando que é a minha opinião, certo? Para falar desse assunto precisamos falar um pouco do primeiro jogo, pois foi nele que vimos toda a construção da relação dos dois protagonistas. Bom, vimos que logo no início do jogo que Joel é um cara de certa forma traumatizado pela morte de sua filha, Sarah. Porém viu em Ellie uma nova chance de ser o pai que ele não pode ser antes. Quer dizer, com o passar do tempo, né? Vemos que Joel também é um cara com muita experiência e... Beleza, até aí concordamos sobre o que foi falado, certo? Porém a merda vem agora. Pois logo no início do segundo jogo o que acontece? Sim, ele morre e foda-se. Mas não é como se passasse muito tempo do jogo onde ele vai e comete erros e com isso ele morre. Não, ele apenas morre por vingança da Eba e claro, porém acho que poderia ser mais bem construído como apresentando melhor a Eba e depois a relação da Ellie com o Joel como se fosse uma comparação e depois mostrasse a cena final do jogo anterior fazendo relação entre os dois para que assim fosse o jogador pudesse curtir mais com ele antes da cena final. Além disso, Joel estava mais frouxo do que no primeiro jogo onde ele desconfiava de todos e tal. Agora ele só acha um bando de cara do nada e salva, não pergunta de onde vieram ou por que estavam lá no meio do frio. Para mim esse sim é o principal erro do jogo. A forma como o Joel é apresentado. Porém depois desse ponto da história Ellie simplesmente muda de uma menina para uma mulher fria e sem empatia querendo apenas a vingança e a sensação de trabalho feito, com isso ela vai e caça todos os responsáveis. Ao contrário de algumas pessoas que jogaram o jogo e não gostaram por conta da morte do Joel e claro não aceitaram esse fato na história. Eu por outro lado entendo a partida dele na história pelo fato de ser e ter que ser impactante para o jogador assim como o primeiro foi o segundo teria que ser também senão todos iriam falar que a história é fraca ou que o primeiro é melhor não precisa nem fazer o terceiro e tudo mais então claramente que teria que ter uma cena forte de impacto onde os fãs do primeiro jogo ficassem incomodados e desse assim uma motivação mais do que no primeiro jogo e foi isso que ele fez no final das contas. A morte do Joel claramente foi mal construída e isso não tem nem como discordar, porém importante. O primeiro game fala de família, amor, ser pai, e sua relação forte com uma filha ou criança. Já no segundo tem um enredo focado em escolhas e suas consequenciais, em vingança, arrependimento, e principalmente em continuar sua vida sabendo que vai ter que lidar com suas consequenciais mesmo elas sendo positivas ou não. Além do mais foi a escolha tomada e agora não tem mais o que possa fazer. Um exemplo disso é quando a Ellie não pode mais tocar o violão que foi uma das últimas coisas que Joel a ensinou isso por conta da escolha feita por ela. E com isso posso afirmar que para mim o segundo jogo embora tenha um início meio mais ou menos pela falta de se explorar os principais dois personagens do jogo foi sim um jogo muito bom principalmente quando vemos e entendemos o passado da Eba e suas motivações.
E para mim a EBA de certa salva o jogo em alguns pontos e até mesmo eleva a história. Mas e você quer um terceiro jogo ou não?